Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na gravação do podcast para o CIT 2025. Eu sou a Isabela Armelin, diretora científica da Liga Acadêmica de Anatomia Humana e Dissecação, e eu estou aqui com as ligantes Paula Nevac e Mariana Galego, e com a nossa palestrante, a doutora Simone Galbiati Tersariol. Ela teve graduação em fisioterapia pela Universidade de Marília, especialização em ortopedia e traumatologia pela Faculdade Salesiana de Linz, especialização em osteopatia estrutural e visceral pela EIDOT, mestrado em Biologia Geral e Aplicada pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp de Botucatu, doutor em Ciências da Saúde na Pontífice Universidade Católica do Paraná. Na gestão universitária, ministra aula de Anatomia Humana para os cursos de Medicina e Fisioterapia, é coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana do Unisalesiano e orientadora da Liga Acadêmica de Anatomia Humana e Dissecação. É autora do livro Anatomia Humana, que é esse aqui, e também História e Etimologia, né, 2018, e do e-book Bases da Anatomia Humana de 2024. Muito obrigada por estar aqui hoje, Simone. Bom, para começar o nosso podcast, nós sabemos que a anatomia humana é de extrema importância e está diretamente relacionada com a história da medicina. Então, eu queria saber quando e como foi que começou o estudo da anatomia. Então, a anatomia é de extrema importância nas áreas da saúde, principalmente para o curso de medicina. E nos primórdios, né, de a anatomia, iniciando na Mesopotâmia e no Egito, começou o estudo. Quando os egípcios, eles embalsamavam, né, mumificavam os corpos, eles já estavam estudando anatomia. Né? Então, eles já tinham algum conhecimento sobre isso. Só que eles acreditavam, na época, né, antes de Cristo, eles já acreditavam que o fígado, por exemplo, pelo estudo deles, era o guardião da alma e dos sentimentos. E eles pegavam o fígado, não só dos mortos, mas também de animais, para fazerem previsões futuras. Né? Então, é uma coisa muito curiosa isso. Né, onde eles analisavam esse estudo, essas previsões, o que o fígado poderia falar, que hoje para a gente isso não tem relação. Né? E outro caso bem interessante, mesmo nessa época, né, nós temos o primeiro relato da prótese, conhecida como perna de pau, né? Uma prótese encontrada antes de Cristo, feita de couro e madeira. Nossa! E olha que interessante, amputação sempre teve, desde que o mundo é mundo. Mas essa prótese, ela era suturada na pele da pessoa. Meu Deus! Né? Se olhar bem, tem ali as linhas, né, os orifícios onde passa, né, para suturar na pele. Então, quer dizer, você ficou sem o dedo, então nós temos aqui a solução. A solução. Coloca uma prótese, mas era suturado na pele. Então, muito agressivo. E também nessa época, antes de Cristo, o primeiro relato documentado, né, da primeira cirurgia, né, que é a trepanação. Então, 1000 antes de Cristo. É a primeira cirurgia onde era colocado o trépano, que como se fosse uma broca, onde eram perfurados, faziam orifícios no crânio com a intenção de aliviar a pressão, só que nem todos os casos era para aliviar a pressão. Também, desde que o mundo é mundo, sempre existiu doenças, problemas mentais, só que eles não sabiam o porquê alguns tinham e outros não. Então, para aliviar, então viu que a pessoa tinha uma crise, eles pensavam assim, essa pessoa está possuída por espíritos do mal. Então fazia a trepanação, né, fazia essas perfurações que iam até um limite. A pessoa, claro, não tinha anestesia, não tinha... E a pessoa ficava meio abobada com todo esse procedimento e falava assim, ela está normal agora, voltou ao normal. Só que, observando nesse crânio, são várias perfurações. Impossível continuar normal. Né?
Só que também não só a normalidade. Vamos parar para pensar. Não tinha anestesia, asepsia. Misericórdia. Então, assim, uma boa parte ia a óbito. Com certeza. Com infecção, né, sangramento, e fora que, em alguns casos, a broca ela perfurava o encéfalo. Ou Meu seja, Deus. então fazia o corte errado. Nem sempre era só na parte óssea, né? Como se fosse uma sangria. Então, às vezes, passou, né? Aí a pessoa... Ops, passou um pouquinho. Pouca coisa. Então, assim, a história da anatomia e da medicina, elas andam juntas, né? É muito interessante. Ela é assustadora, mas a partir dela e antes de Cristo, eu tenho alguns relatos, algumas coisas que continuam até hoje. E por às vezes algumas coisas graves, assustadoras da época, descobriu-se outras. Tem que começar de algum lugar, né? Sim, né? Como eu falei, assustadora, muitos morreram, né? Mas foi. Né? Foi o início. Foi o início. Felizmente ou infelizmente. Sim, mas que eles não tinham recursos, Sim. estudos. Era o que dava, né? É o que eles tinham ali. Então, eles tinham esse pensamento, olha, vamos fazer uma previsão olhando o fígado. Né? Mas já era algumas coisas que poucos pensavam. Eles não estavam interessados... eles queriam resolver o problema. Olha, eu estou com uma dor, eu preciso resolver o problema. Olha, vai fazer a mumificação dos corpos. Eram pessoas específicas, porque eles acreditavam que os espíritos dos mortos voltavam ao corpo depois de uma época. Né? Então, é bem interessante assim, o que eles imaginavam. Né? Que hoje, para a gente, não se encaixa tanto. Professora, e o pai da medicina, né, o Hipócrates, quais foram as principais descobertas que ele ofereceu para a medicina hoje em dia? Interessante, olha só, o Hipócrates, né, considerado pai da medicina antes de Cristo, ele fez um juramento de Hipócrates, que vocês fazem, né, que é muito bonito, para salvar a vida, independente de qual pessoa seja, né? Então, ele contribuiu muito nessa parte mais de filosofia, de ética, postura diante daquele corpo, daquele paciente, né? E na mesma época apareceu Aristóteles, né? Que olha que interessante, né? Ele deu o primeiro relato de embriologia. Nossa. Mas sabe por meio de quê? Ele estudou essa embriologia pelo embrião de uma galinha. Nossa. Então, ele raciocinou, bem, pelo embrião da galinha, eu estudei todo o desenvolvimento, aí ele descreveu, e também, por esse embrião da galinha, a parte cardíaca que ele foi vendo, ele denominou a artéria aorta e outros vasos e artérias também, antes de Cristo. É exatamente isso que eu ia falar, 380 a.C. Né? E eles tinham, né, o mesmo raciocínio filosófico, né? E eles pensavam, olha que interessante, né? Ambos acreditavam que o coração era o centro do pensamento e da alma. Que legal. Então, um estudou embriologia, vendo o coração ali na galinha, né? O outro tinha essa postura ética, esse juramento, que é super bonito, essa filosofia. E eles pensavam o seguinte, peguei um pedaço, um trecho, que eles falavam assim, que a sede da inteligência, né, está no coração e a função do cérebro banhado em líquido. Era resfriar o sangue que bombeava para o coração, mantendo assim a temperatura do corpo. Olha o raciocínio. Eu sei que pra gente não faz sentido. Mas antes não tinha toda a tecnologia que a gente tem Exatamente. hoje. Não tinham os recursos também, né? Exatamente. Mas eles estavam assim, não no caminho certo, né? Mas eles estavam raciocinando o que eles viam. Então é muito, muito bacana. Olha, a sede da inteligência é o coração. Tá, não é a sede da inteligência, né, pra gente, mas eles acreditavam. Principalmente Aristóteles, porque ele viu o desenvolvimento embrionário. Sim. E aí onde ele falou, ali começa a vida, ali começa o pensamento.
Mas é interessante, né? Nessa época já começavam a pensar isso daí. E professora, já puxando o gancho, em qual época a anatomia realmente começou a progredir e a trazer o mais perto do que a gente tem hoje? Né? Aí começou a progressão na escola de Alexandria. A progressão da anatomia, da parte médica, né? No século IV, antes de Cristo. Que é onde tem o Herófilos e Erasístatros, né? Nomes totalmente diferentes, né? Mas eles são importantes para o estudo anatômico, da história da anatomia. Olha só, o Herófilos, ele teve dissecações públicas e foram muito relevantes, né, para os estudos anatômicos. Só que ele tinha uma fama. Ele era considerado açougueiro de homens. Ou seja, o que foi esse açougueiro? Herófilos, ele fazia vivissecção. O que é isso? É uma dissecação em pessoa viva. Meu Deus. Não só em pessoa, é feito em animais também. Né? Dissecar com o animal vivo ou a pessoa viva. Ou mesmo anestesiada. A pessoa está viva, ela só está anestesiada. Né? Hoje, pela ética, é extremamente proibido. O Comitê de Ética não aprova. Né? Em animais e muito menos em humanos, claro. Mas era chamado vivissecção. A alegria daquela população na época era ir nas arenas, verem os presos brigarem com gladiadores mais fortes ou com leões, né? Era uma coisa muito grotesca, mas era a atração do momento. Aí o que Herófilos fazia então? Ele ficava lá, ele era um médico nessa época, então os presos, a maioria era preso. Então foram em torno de 600 presos que ele fez vivissecção. Nossa. Enquanto lutavam, claro, eles estavam desnutridos, né, fracos. Eles estavam presos fazia um tempo. Eles iam brigar com um animal ou com uma pessoa mais forte que eles, é claro que saíam perdendo. Machucados ao extremo. E às vezes, claro, ocorriam amputações, arrancamento de algum membro. E o Herófilos pegava essas pessoas e via, falou, nossa, por que está jorrando sangue? Por que aqui está pulsando e ali não? A pessoa, urrando de dor ou desmaiada, ele ficou pensando na anatomia. E ele começou a abrir a pessoa viva para descobrir de onde que estava vindo aquilo. Só que ele descobriu o cérebro, o olho, né, a urina, da onde que vem do rim. Então, muita coisa ele descobriu e permanece hoje. Mas só que é muito cruel. Com certeza. Né? Só que eu tenho que concordar com ele assim, essa frase, né, o melhor livro de anatomia é o cadáver. Não, isso fica bem claro no nosso dia a dia, né? Para vocês também. Totalmente diferente. Até a gente brinca, né? O coração não é vermelho e azul. Infelizmente. Igual o Atlas. Né? Mas ele é realmente, você vê ali em 3 dimensões, poxa, eu tô vendo um corpo, tudo bem sem vida, mas eu consigo analisar o tamanho, a proporção das estruturas. Isso para mim é muito importante, porque quando eu estou estudando eu tenho bastante dificuldade de ver as proporções. A gente vê no livro, parece que é uma coisa enorme. Aí a hora que a gente chega lá e consegue pegar a peça, Exatamente. faz toda a diferença. Exatamente. E no livro, né, ele está ampliado para você conseguir enxergar a estrutura. Sim. Né? Agora, quando você vê na peça, às vezes é decepcionante, né? Você fala, nossa, mas é desse tamanho? Né? Mas é essa proporção. E aí, ali não tem como mentir. Aí você fala, nossa, algumas estruturas, elas chamam a atenção pelo tamanho. Quando eu estava na faculdade, o que me chamou muito a atenção foi a medula espinhal. Você vê no Atlas, é extremamente ampliado. Sim. Né? Aí você imagina, fala, deve ser desse jeito, né? Quando você vai para a prática, a medula é muito pequena. E por ela ser pequena, encostando, lesionando, te causa um dano Gigante. Irreversível, muitas vezes. muitas vezes irreversível. E não só o ato de não andar. Se a lesão for muito alta, afeta outras inervações
que você depende de um respirador para se alimentar, enfim, né? Então aquilo me chamou a atenção. Falei, nossa, é muito pequeno, então é muito delicado, né, em comparação às outras estruturas, né? E Erasístrato, ele era colaborador de Herófilos, né? Então ele ajudava bastante. E olha só o que ele descobriu junto, né, com essas dissecações. A aurícula do coração, olha o que ele foi descobrir, aurícula. Então ele já denominou a aurícula, que é aquela, parecendo uma orelha em cima dos átrios, né? Os vasos sanguíneos, e diferenciou o cérebro e cerebelo, que eram duas coisas distintas, né? Então, como que naquela época ele já começou a denominar isso? Que contribuição, né? Então, ele concordava com Herófilos. Não, ele está certo. Se tem uma passagem que ele fala que... Bom, se os corpos chegaram até ele, ele teve mesmo essa oportunidade de dissecar. Ele tem que aproveitar. Então, ele não via crueldade nenhuma em fazer a vivissecção. Mas, já que chegou. Mas, claro, isso aí, né, hoje, então, nem se fala, né? Totalmente antiético. E igual, similar, né, que a gente viu de Hipócrates, que eles pensavam que o coração era a sede da inteligência, né? Olha só o que eles pensavam. Ambos reconheceram que o cérebro é a sede da inteligência e o centro do sistema nervoso. Em pouco tempo, se a gente for ver uma proporção de tempo, em pouco tempo eles já conseguiram perceber isso, né? E já trouxeram esse fato. Então, olha, lá pensaram que era o coração, mas não é. Vimos aqui pelos estudos que é o encéfalo, né? O cérebro, que é do pensamento. Então, eles estavam errados? Não. Já Agora, conseguiram construir um raciocínio coerente, né, com a verdadeira anatomia. Então, na escola de Alexandria é que realmente começou o estudo. Então, ele fazia vivissecção, existiam outros corpos, né, das pessoas que iam a óbito para dissecar, né, para essa escola, mas eles estudavam bastante e viam que, olha, não é bem assim. Então, a gente está começando a ir na direção certa, né? Mas afinal, e aí, quem ficou como pai da anatomia? O pai da anatomia é Andreas Vesalius, né? Andreas Vesalius, ele estudou, ele analisou um outro pesquisador da época, né? O outro médico, né, que a gente podia denominar, que era Galeno. Só que Galeno, ele interrompeu 150 anos de estudo da anatomia. Porque Andreas Vesalius, ele, no caso, ele pegou o estudo de Galeno e foi analisar. Falou, deixa eu ver mesmo se é isso. Só que Vesalius estudava no corpo. Galeno, tudo que ele anotou e escreveu era feito porque ele dissecava animais. Então, muita coisa estava errado. Com certeza. Tudo bem, Galeno descobriu, olha, também ele viu que a urina é formada nos rins. Ok, mas ele descrevia os rins, mas era rim animal e não humano. Então, tinha muita controvérsia. E quem quebrou isso foi Vesalius. E Vesalius, ele escreveu o primeiro livro de anatomia em 1543. Né? O primeiro livro de anatomia, De Humani Corporis Fabrica, né? E a primeira figura intitulada, né, Homens Músculos, que no caso tem a capa do livro na imagem, né, que está sendo observada aqui, e o Homens Músculos, né, que é essa outra figura. Só que olha que interessante, né? Acrescentei aqui algumas imagens. Se vocês observarem, um fato interessante que nessa época já a anatomia, a medicina e as artes andavam junto. Então, o bonito foi que as imagens, né, as figuras que ele desenhou à mão, que foram, isso aqui todas desenhadas à mão, que ele dissecava e desenhava à mão, eram baseadas em poses,
como se fosse para tirar foto, como se o corpo tivesse vivo. Então, não na posição anatômica que a gente conhece hoje, estática, né? Não. Então, eu tenho uma imagem, de repente, um arbusto, uma casa no fundo, né? Ou ele está pensando, ou, né, ele está com o braço elevado. Isso é posição artística. Uma coisa mais dinâmica, né? Imagina, então, como se ele estivesse vivo. Legal. Né? Isso que é legal. Então, ele não ficou aquela imagem de Atlas que a gente conhece de hoje, que é mais, né, profissional. Sim, né? estático, né? É ali, estático. pronto. Só que aí pela posição anatômica, ainda bem que melhorou muito, né? Pela localização de algumas estruturas. Só que aqui era artístico. Sim. Então, ficava mais bonito colocar dessa forma. Então, essas imagens, elas são do primeiro livro, né, dele. E ele desenhava à mão. Ou seja... É bem interessante, né? Ver como com que grafite, ele pensou. carvão, a luz de vela, lamparina. Que recurso? À mão ele fazia isso. Exatamente. Olha, É muito até interessante. essa imagem que a senhora usou no livro que a senhora publicou, né? Sim, sim. Meu livro, né, o primeiro livro que eu escrevi, que era um sonho que eu realizei, eu já tinha a imagem da capa dele na minha cabeça. Eu falei, vai ser essa imagem, né? Vai ser essa imagem. Então, eu já tinha esquematizado, já tinha montado tudo certinho. Então, aí eu consegui realizar esse sonho, né? Que é diferente, que eu conto a história da anatomia e a origem das palavras, né? Que é a parte que eu gosto muito. Então, foge um pouco do padrão dos atlas, dos livros que são para estudo, né? E, bom, aproveitando também que a gente está comentando sobre a arte e a anatomia caminharem juntos, e quanto ao Leonardo da Vinci, porque ele é um nome também muito mencionado quando a gente fala de estudo de anatomia. No que foi que ele contribuiu? Bicho, contribuiu bastante, bastante, né? Não só para anatomia, para a arte, ele também fez protótipos, desenhos de aviões, né? Sim. Mas, voltado aqui para a anatomia, ele desenhou à mão também, né? Que é perfeito os desenhos, lindos, né? E ele conseguiu, na época, ele estava muito mais avançado que alguns estudiosos e alguns artistas da época. Porque olha só como que ele descreveu as curvaturas da coluna vertebral, que realmente existem curvaturas fisiológicas que são usadas até hoje. Então, ele está corretíssimo, né? A posição do fetus em útero. Então, eles dissecavam também, agressivo, mas dissecavam gestantes que iam a óbito e viam a posição correta. Então, tem até eu não coloquei aqui, mas existe uma figura da posição do feto. Aterosclerose, como que ele foi ver isso? Nossa, não sabia que tinha sido ele que descreveu. Na artéria, como que ele foi ver, né, a placa e descreveu esse nome? Imagina, uma doença tão prevalente nos dias atuais, já desde essa época começou a ser estudada. Né? E músculos e tendões. Né? Então, ele também descrevia, desenhava, analisava no seu cantinho ali, participava de algumas dissecações, ele via e começava a pensar, né? E um desenho, né, uma figura que é muito importante, famosa, é o homem vitruviano, né, que é o cânone das proporções. O que significa isso? Também é importante para nós, só que tem algumas diferenças, né? Tem alguns ressalvos aí. É a proporção do homem dentro de um quadrado de um círculo, que são proporções divinas, né, que eles consideravam. E ele colocava a cabeça é o valor de 1/8 do seu tamanho. O tamanho do seu pé é o tamanho do seu antebraço. O tamanho da mão fechada, do punho fechado, é o do seu coração. A medição, né, só que é relativo, como eu falei. Vocês viram, né, a aula, o coração é maior que a mão. Né? Não é assim exatamente. Tem as suas... Sem né? contar que já tem as variações anatômicas de pessoa para pessoa também, né? Não é um padrão universal. Sim, as variações.
E aí são épocas totalmente diferentes, né? Que cheios de doença, aumento de peso, obesidade, que contribui também para essas variações e outros problemas, que na época não tinha tanto quanto hoje. Né? Eu acredito que tinha, mas não era tão grande. Mas é muito interessante essas proporções, e ele começava a medir. Então, media nos corpos, ele começava a desenhar, falava, olha, o tamanho aqui é referente a isso. Então, é relativo a Fibonacci, que é perfeito, né? Então, ele começou a raciocinar essa parte aí, muito bonito, muito legal. Muito interessante mesmo. Professora, aproveitando, outra coisa que eu queria perguntar para você, sobre os cirurgiões barbeiros. É verdade, a gente já ouviu falar muito sobre isso, creio que quem esteja ouvindo a gente também. Conta um pouco pra gente sobre isso. Existiram, tá? Realmente existiram? Existiram. Tá, existiram. Não era fake news. Não era como hoje. Existiram. E olha só, durante o dia fazia cabelo, barba ou, né, a parte de dentista, né? À noite acontecia outra coisa. Era um bico. Fazia um bico. E a cadeira de barbeiro, ela sempre foi propícia ou para a parte de odonto, de dentista, né, para extrair um dente, ou para algum outro procedimento. Né? Então, isso que era interessante. A cadeira sempre foi propícia. E era sempre feito na calada da noite, né? Salvo alguns casos que precisavam. Mas os barbeiros cirurgiões, né, no século XVIII, se for ver, né, eles existiam, eles faziam atendimento e eles usavam jaleco. Né? Tinha já um avental. E também uma outra curiosidade. Esse avental, esse jaleco que eles usavam, quanto mais sujo, melhor era o profissional. Mas cirurgia ele já fez, tipo isso? Isso. Eles pensavam que, olha, tá tão sujo esse jaleco, esse aí deve ser bom. E pensa que ele lavava, limpava? De jeito nenhum. Já operou bastante gente, tem experiência. Ele tem experiência, né? Ele tem prática, né? Então, era o pensamento da época. Você, hoje, vai ver uma pessoa com jaleco sujo. Imagina. Você passa longe, Não né? Fala, credo, você acha que eu vou nele, tudo a imagem, sujo. né, mostra muito do profissional hoje em dia. Ainda bem, porque sujeira, infecção, né? Imagina. E olha só, uma curiosidade que eu peguei aqui, né? Do William Cheselden, que ele era um barbeiro cirurgião. Então, ele tinha conhecimento anatômico, participava, porque algumas dissecações eram também um evento para a época. Né? Imagino. E aí, olha só, esse William Cheselden, ele era, assim, muito procurado, porque ele era um bom anatomista, porque ele era um bom profissional, porque ele sabia onde estavam as estruturas. Olha só, ele conseguia fazer uma retirada de pedra na vesícula em menos de 1 minuto de cirurgia. Eu coloquei entre aspas a vesícula, porque vesícula, na época, eles davam nome para bexiga urinária. Ele, em 1 minuto, você tirar um cálculo da bexiga, se ele não soubesse o trajeto da uretra até chegar lá e o tamanho, como que ele ia fazer esse procedimento em 1 minuto? Sem ultrassom. Imagina. Não, era pelo estudo. Então, eu sei que, olha, no homem, a uretra ela tem uns 20 centímetros. Na mulher, mais curta. E os instrumentos? Eles que fabricavam esses instrumentos. Eles fabricavam? Eles que fabricavam, porque não tinha. Olha, eu sei que eu preciso de uma pinça, então ele precisa fazer determinado movimento para retirar alguma estrutura. Eles que montavam junto com o ferreiro. A partir da função, pensava. Da necessidade, né? Isso, aí eles montavam. E era prático para eles. Mas aí, e a anestesia? Vodka. E o pior que era mesmo, não a vodka, mas era a bebida deles, né? Eles embebedavam a pessoa ficava muito anestesiada, ou às vezes dava uma pancada na cabeça. Meu Deus. E
E, no caso, o William Cheselden, ele tinha 4 ajudantes. Cada um segurava nos membros. Meu Deus. Superior e inferior. Para imobilizar o paciente. Para imobilizar, para ele não fugir. Aí, nesse caso aqui, ele introduzia um instrumento, como se fosse uma pinça longa, na uretra peniana. Nossa. Chegava até a bexiga, pinçava a pedra, né, o cálculo, e puxava. Em menos de 1 minuto, como que ele sabia disso? Passava Tinha pela que próstata. Em menos de 1 minuto, porque senão o paciente... Só na base da bebida. Você acha? Não, a anestesia não ia adiantar ali. Não. Não tinha bebida que adiantasse. Não. 3 Com litros de certeza. pinga depois. Não tinha. Imagina. Não tinha. Então, ele era considerado um bom profissional. Ele era um bom anatomista, então ele sabia todo o trajeto para chegar até a bexiga. Então, assim, de novo, é assustador, Com certeza. mas ele tinha um bom conhecimento. Né? Ele tinha um bom conhecimento. Então, é isso que... Mas eles existiram. Nossa. Né? Então, assim, tirava um dente ou outro, porque não tinha tratamento, não tinha dentista. Ah, tá doendo. Tira. Então, ia lá, tirava, como na imagem, né, que a gente vê. Olha, ele vê, verifica aí alguma coisa que está acontecendo. Algum medicamento paliativo, plantas, eles usavam. E fora que algumas coisas também, como para ele estudar, era na calada da noite, então fazia esses procedimentos. Se não desse certo, se o paciente fosse a óbito, leva no porão, que aí a pessoa sumiu, desapareceu, aí eles usavam para estudo, né? Aí eles levavam para o porão, que era onde algumas outras pessoas, alunos, né, iam lá para estudar. Meu Muito Deus. interessante. É interessante. É impressionante porque nós, como estudamos muito assim por desenhos, além da anatomia, é claro, nós olhamos para isso e pensamos, é um absurdo. Mas é o que eles tinham na época. E até mesmo para criar os desenhos que a gente estuda hoje, foi preciso acontecer isso, infelizmente. Foi preciso realmente olhar para um corpo humano para saber as estruturas, as proporções e a gente poder estudar hoje em dia, né? Com certeza, com certeza. Tem muita coisa, tem outras histórias, né? Eu não coloquei aqui porque são bem agressivas para nós, mas que na época era o que tinha. Era o que tinha. Teve Né? que ter um sofrimento pra gente poder estudar, literalmente isso, né? É isso. E aprimorar, né? Porque depois surgiram a parte de... A mesa, que nem aqui, era numa cadeira. Mas mesa cirúrgica era de madeira. E o sangue, o líquido que ficava ali... A não infecção, tudo, né? Então, se a pessoa não morria na cirurgia, morria de infecção. Com certeza. Exatamente. Mesmo gestantes também na época, né? Então, mas aí foram aprimorando, que seja a asepsia, olha, muda, a luva, né? Aí foram aprimorando algumas coisas. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem mesmo. E eu também queria perguntar, na anatomia a gente sabe que existem muitas estruturas e cada uma tem um nome, a gente estuda muito isso, muitos nomes para a gente lembrar. E tem algum significado, tem alguma história por trás desses nomes? Sim. Aí, no caso, é a etimologia, né? Etimologia é a origem das palavras, né? Da onde que elas vêm, da onde elas surgiram. Muitas vêm do latim, do grego, né? Muitas também, antes de Cristo, já foram denominadas e permanecem até hoje. Então, é muito legal isso, né? Falar, como que permanece, né? E ficou... E estão associadas ao formato, à localização, para facilitar. Então, aqui, ó, a vértebra atlas também tinha muito estudo sobre mitologia, né? Essa parte de mitologia tem também umas histórias muito legais, né? Eu gosto bastante, que é onde vem do grego, porque a maioria da mitologia é grega, né? Das histórias. E Atlão, né? Desse deus, ele foi punido, né? Porque ele brigou na época, ele foi derrotado, os titãs derrotaram ele, né? Desses deuses, e ele foi condenado a sustentar o mundo nos ombros, raciocinando a cabeça sendo o mundo, né? E como se fosse em cima da primeira vértebra. Não literalmente nos ombros, mas a cabeça na coluna. Então, denominaram
a primeira vértebra cervical como Atlas, baseado no deus Atlão, pela punição que ele recebeu. Olha só. Né? E lembrando de Galeno, que eu falei que ele estudou em animais, né? Por isso que não coincidia muitas coisas com a anatomia humana. Sabe como que ele denominou a vértebra Atlas, que é a primeira vértebra cervical? Quer dizer, pela mitologia, está muito associado, né? É protospôndio. Vocês têm noção? Prefiro o Atlas. Pra gente decorar. Sem dúvida! Com certeza. Galeno, não deu certo. Protospôndio. Ele deu esse nome, ou seja, ainda bem que não deu certo. Ainda bem, né, Atlas? Ainda bem que pegou esse. Né? Ainda bem é o deus grego, Atlão. E olha, uma história tão bonita por trás está segurando o mundo, né? Que no caso seria a nossa cabeça, onde tem o cérebro, o sistema nervoso, a base do sistema nervoso. Faz muito mais sentido essa história, esse Mas nome. a própria história, né, Isa, ajuda a gente a decorar, a entender, na realidade, a anatomia da cervical. Ajuda a gente a entender que ela é dessa forma. A gente vai estudar e já fala, Exatamente. tá segurando o mundo. É a primeira coisa que a gente pensa. Sim. Não, tem muita coisa, assim, não na mitologia grega, na história, na Capela Sistina mesmo, que é fantástico. Você acaba analisando, é lindo, né? O raciocínio que eles tinham na época, associados, e tem muita relação hoje em dia. Muita relação. Então, aqui é um exemplo, né? Então, tem o deus Atlão, né? E a vértebra Atlas, que é a primeira, que apoia o crânio. Aqui o músculo deltoide, né? Ele recebe, porque vem do grego novamente, que significa delta, que é uma letra grega, né? Que ela tá na imagem, está mostrando o seu formato do delta, que é o formato do músculo em si. Então, por isso que recebeu esse nome, né, que é um músculo do ombro, da região do ombro, né, músculo deltoide. Tem também uma região do sistema nervoso, que é o hipocampo. Então, hipo já é hipocampus, né? Já vem do grego de novo, né? Que é relativo a cavalo marinho, que a gente vê, né, na divisão da palavra, da origem da palavra. E hipocampus, olha só, também na mitologia grega, é associado a Poseidon. Olha. Aonde ele era o rei dos mares e ele tinha o seu cavalo marinho que puxava, né, o seu carro concha. Então, os cavalos marinhos iam, né, puxando. Então, assim, é uma história muito, muito legal, assim, que eu gosto. Vai conhecendo e tem muita relação. Tem muita relação. E fica muito mais gostoso de aprender, assim, né? Porque aí você vai criando referência, vai fazendo ligações. Então, você realmente aprende. É uma história que, quando conta pra gente, a gente vai lembrar pra sempre, vai contar pra outras pessoas. Exatamente. Muito melhor do que falar, vou decorar a palavra porque eu tenho que decorar. A gente não com decora certeza. que o hipocampo é assim, a gente entende. Fica muito mais fácil. E aí, associaram o quê? Bom, pela mitologia grega, lá de Poseidon, tem aqui, no caso, na imagem, observa o cavalo marinho e o formato do hipocampo do sistema nervoso, que é dessa forma, só o hipocampo. Então, tem relação? Sim. Né? Então, eles não estavam errados. E aí é mais fácil assimilar. Sim. Outra coisa, existiam epônimos. Epônimos é o nome do descobridor. Então, antigamente, tinha tuba de Eustáquio, trompa de Falópio, né? São epônimos, é o nome do descobridor. Hoje não se usa mais, que é muito mais fácil também você relacionar a esse tipo de história, ao formato, à função, à localização da estrutura, do que ao nome do descobridor. Sim. Né? Muito mais fácil. E aqui, olha só, o músculo sartório. Olha que interessante. Aí ele já vem do latim, né, que sartor era alfaiate, né, porque na época não tinha loja de roupa, era muito tecido para ir para os alfaiates, né, para a costureira da época. E esse músculo, ele é grande, né, então ele é muito longo, né, na região de coxa.
E ele é onde apoiava os tecidos. Então, na imagem, a gente observa realmente os alfaiates, eles estendiam as pernas e colocavam o tecido e começavam a costurar. E o que o sartório faz? Rotação lateral, que é a posição que está ali na imagem, que é onde a posição que eles ficavam com o tecido em cima e iam costurando. Nossa, muito legal. Muito interessante. Então já é a posição, já é a ação que o músculo faz pela posição dos alfaiates. Né? É impressionante. E agora, professora, uma última pergunta. Existem muitos erros e mitos a respeito da anatomia humana que as pessoas acreditam. Quais são os mais comuns? Bom, eu escuto muito assim, olha, a unha continua crescendo, né, depois que morre. Mas não que ela continua. A unha, o comprimento dela, nós cortamos, é célula morta. Sim. A gente não sente dor, não tem inervação, não tem nada nessa parte, né, quando ela cresce. Só que, à medida que morre, o corpo ele começa a entrar em vários estágios, né? E ele começa a diminuir, como se desidratasse, principalmente os que ficam no formol. À medida que vai desidratando, a unha que ainda tinha uma parte na pele, ela vai ressaltando, ela vai salientando ali, né? E às vezes ela cai. Então dá a impressão, né, que continua crescendo. É até engraçado pensarem nisso, né, que continua crescendo. Foi até assim, em parte, que inventaram a existência dos vampiros na época, né? Porque iam desenterrar cadáveres e olhavam e falavam, não, peraí, essa unha tá maior, esse cabelo tá maior. Mas não, né? Na verdade, nada mais era do que a anatomia e a fisiologia do corpo humano, né? Sim, o pelo, assim, o cabelo em si, a unha, se você for desenterrar, realmente fica. Sim. Aí já pensavam, essa pessoa não morreu, né? É engraçado como criam mitos e teorias a respeito disso, né? Nossa, muito, muito. Né? Tem muitos mitos, muitas falácias, né? Como você falou, Mari, fake news. Fake news. Nossa, outra fake news que eu já ouvi muita gente falando é que o coração fica do lado esquerdo. Sim, tem até músicas, né? Sim. Você está do lado esquerdo do peito, né? E a maioria pensa, a população, claro, não tem um estudo, né, como vocês, né? Não tem um conhecimento, não é obrigado a saber, mas imagina que o coração realmente é do lado esquerdo. E não. Ele fica no mediastino médio, no meio do coração, assim, da região torácica. O seu ápice, ou seja, a ponta do coração, onde tem o ventrículo esquerdo, que é a parte maior do coração, fica voltado para o lado esquerdo. Aí sim, não totalmente, né? Mas é uma coisa realmente que a população fala. Que acreditam, né? Que acreditam que é dessa forma, né? Tem muitos termos também no livro, eu coloco alguns termos mais populares, que é diferente do técnico. E aí algumas pessoas falam errado. A bacia. A bacia é o auge, eu acho. Não, isso daí é uma coisa relativa, né? Mas assim, canela, né? Que a gente brinca. Tem a parte do dedão, né? O dedão do pé. O pé da barriga. O pé da barriga é engraçado. Né? Aí você fala, mas a barriga tem pé? A boca do estômago. A boca do estômago. Né? Então, tem alguns nomes que é estranho. E os alunos, quando vêm para estudar, eles escutam muito, né? Até na mídia. Sim. Né? Por exemplo, então a pessoa foi lá e fraturou o pulso. Uhum. Não, peraí, não fratura o pulso, fratura o punho. Né? O pulso é pulsação. Mas ficou uma coisa tão popular que na hora que eles começam a estudar, eu pego bastante, assim, ministro aula para alunos do primeiro termo, para né, os que chegam na faculdade, eu tenho que explicar, não é assim. Termo técnico
é assim, assim, assim. Que aí a gente está estudando, agora é um termo diferente. Senão ocorrem erros até na hora de tratamento, cirurgias, aí acabam ocorrendo esses erros, às vezes graves. É bem enraizado, né, na cultura, a gente vai passando de geração em geração. Exatamente. E acaba que fica na nossa cultura popular esses no termos, vocabulário, né? Sim, muito. Mas viu? a hora que a gente vem para a parte profissional mesmo, a gente tem que dar uma elevada mesmo, né? Tem que saber certinho os termos técnicos. Né? E tem explicação, né? A história do braço, né? Ah, tá doendo meu braço, mas interpreta como se fosse todo, né? O membro, e não exatamente. Ou até às vezes a gente atende uma pessoa mais simples, a gente tem que usar esses linguajares mesmo errados para a pessoa poder entender ao que a gente está se referindo. Porque se a gente falar, não é braço, é só antebraço e braço, ela não vai compreender. Mas ela apontando, ela localizando onde que é o problema, já tá bom. No prontuário você escreve da forma, né? Para não ter erro. Sim. Né? Que alguns erros ocorrem através de uma má comunicação, de uma má linguagem, né? Sim. E eu coloquei uma imagem, né? Que eu acho muito linda, né, que é a criação de Adão, feita por Michelangelo, que está na Capela Sistina. E uma parte, um trecho do soneto dele, né, que ele fala que se Deus fez o homem à sua semelhança, a anatomia é a coisa mais próxima de Deus que existe. Né? Então eu acho lindíssimo isso, porque ele desenhou, ele ficava lá naquela altura, pintando. Tem muita parte anatômica subliminar nessas imagens, né? Então, a posição, que nem olhando essa pintura, só essa criação de Adão, que chama-se essa imagem, né? A posição do dedo de Adão, né? Que ele se mostra humilde diante de Deus. Então, eu tenho Deus, os anjos, e se vocês observarem, né, onde está Deus e os anjos, é a imagem de um cérebro, né, de um encéfalo. Né? Então, assim, é muito bonito quando você começa a analisar essas coisas e realmente quem criou a gente é perfeito, né? Com que é certeza. Deus. Quanto mais eu estudo, mais eu tenho certeza. Né? Então é muito bonito, assim, eu gosto dessas, lendo esses alguns trechos do soneto, que são vários, né? E cada passagem, e você analisar cada imagem, o que ele desenhou, o que ele analisou subliminarmente, ele está colocando a anatomia ali, tantos anos, é fantástico, né? E até hoje está em pé, está lá para visita, né? Muito bonito mesmo, muito bonito. Bom, é com essa frase, essa citação maravilhosa, que eu gostaria de agradecer a doutora Simone por essa conversa produtiva e super divertida que nós tivemos. Eu espero que vocês tenham aproveitado quanto a gente para saber um pouco de fatos curiosos sobre nós mesmos, né? Apesar de na história ter tido alguns atos cruéis, histórias engraçadas também, mitologia, arte, matemática, a gente consegue ter uma visão mais divertida e maior de toda a trajetória, de todo o estudo do corpo humano. Eu agradeço mais uma vez pela conversa, pelas curiosidades. Agradeço a vocês. Muito obrigada. E é isso, é linda essa imagem. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.